Olá, tudo bem? Cido Rodrigues, do Negócio Efetivo, e na série de entrevistas que o programa e o site Negócio Efetivo está criando, nós trouxemos hoje o especialista Marcos Matos. O Marcos é especialista em educação financeira. Finanças é um grande desafio para todas as pessoas e para o empreendedor mais ainda. Marcos, seja bem-vindo, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, para a gente conversar um pouquinho aqui com as pessoas que nos acompanham sobre os desafios de você organizar a sua vida para o futuro, porque afinal de contas o empreendedor um dia, ele quer parar de trabalhar, não é verdade? Comente um pouquinho sobre como o seu trabalho ajuda as pessoas e principalmente o empreendedor. Perfeito, Cido, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É importante falar justamente isso que você comentou. Eu sou um planejador financeiro, né? E muita gente faz uma pergunta inicial como essa: o que faz um planejador financeiro? Planejador financeiro, que é uma profissão muito recente no país, embora seja muito disseminada nos países desenvolvidos, ajuda as pessoas a se planejarem para seus objetivos futuros, sejam eles quais forem. Então as pessoas buscam comprar o primeiro apartamento, trocar de apartamento, poupar recursos para a educação dos filhos, comprar uma casa de praia. E as pessoas devem se preocupar também em acumular recursos que permitam que ela possa parar de trabalhar um dia, caso deseje. E o empreendedor também deve se preocupar com esse tipo de situação, porque normalmente o empreendedor, ele olha muito para a empresa, faz o planejamento estratégico de evolução da empresa e às vezes acaba esquecendo de se planejar financeiramente, pessoalmente, para um dia poder curtir a vida. Então essa é a principal atuação do planejador financeiro. É bastante interessante isso que você está dizendo, porque é muito comum, às vezes, o empreendedor, quando ele começa a empresa, ele trabalha ali 8, 10, 12, às vezes mais horas por dia, e a empresa meio que se confunde com a vida dele, né? Então a vida dele é a empresa é a vida dele, e isso é até romântico, bonito, né? E a minha vida é isso aqui, e às vezes a pessoa não pensa no futuro. É muito comum nós vermos empreendedores que depois de um certo tempo, sei lá, ou fica doente, ou por qualquer motivo não pode mais trabalhar, né? Ou então se aposenta e depois aí a família, né, que tinha um bom padrão de vida, começa a declinar esse padrão de vida. Isso gera às vezes depressão. Eu conheço muitas pessoas que tinham muito sucesso e depois, quando não podiam mais trabalhar ou se aposentaram, passaram dos 60, 70, a vida começou a piorar, porque não se organizou para isso. Então, o trabalho da educação financeira e do planejamento financeiro, ele ajuda a pessoa a, digamos assim, a quando parar de trabalhar, manter o mesmo padrão de vida? Sem dúvida, eu costumo falar para os meus clientes, para as pessoas que eu converso, que o planejador financeiro tem um objetivo de perpetuar o padrão de vida da pessoa. Então, normalmente as pessoas vão subindo o seu padrão de vida. Inclusive, eu trouxe um slide aqui que comenta um pouquinho disso, né? É um slide antigo com base no IBGE e vocês vão poder ver esse slide. Se vocês observarem essa curva vermelha, essa curva representa a renda do trabalho. Então, as pessoas começam a trabalhar na média entre 15 e 20 anos e o tempo vai passando, a pessoa vai se aprimorando na sua profissão, no seu negócio, e a tendência é que a renda do trabalho ela comece a subir. Por isso que essa linha vermelha ela cresce e normalmente atinge um ápice ali entre 40 e 50 anos. A partir dos 50 anos, sempre falando de média, a tendência é que a renda do trabalho comece a cair. Por quê? As pessoas que estão empregadas, normalmente começa a ficar mais difícil manter o seu emprego. Infelizmente, as empresas buscam trocar pessoas mais experientes por gente mais nova que possa ser mais barata. E o empreendedor também, o profissional liberal, a partir de uma certa idade, ele começa a pensar em reduzir seu ritmo de trabalho porque já começa a ficar numa idade mais avançada. Por isso que a renda do trabalho começa a cair a partir dos 50 anos de idade.
Por outro lado, à medida que a renda do trabalho vai crescendo, no período até os 50 anos, o empreendedor, o profissional, começa a ter alguma sobra de recursos que ele busca investir de alguma forma ou ele gasta. O trabalho do planejador financeiro é ajudar a pessoa a fazer com que ela poupe recursos ao longo da sua vida produtiva, para que quando a renda do trabalho começar a cair depois dos 50 anos de idade, não haja uma queda do padrão de vida da pessoa. E além disso, quando chegar nessa idade que você comentou, dos 60, 65, 70 anos, a pessoa possa parar de trabalhar e efetivamente manter o mesmo padrão de vida que teve ao longo do tempo. Bem interessante. E eu queria que você comentasse também, ou seja, aquela linha vermelha que nós vimos ali, geralmente hoje no Brasil nós temos jovens aí com 20 anos, 18 anos, 30 anos, que estão a pleno vapor empreendendo, correndo, né? Então, historicamente, aos 50 anos, seja quem está empregado ou mesmo o empreendedor, se ele se organizou para a empresa não depender só dele, possivelmente a empresa dele vai seguir. E eu vi que o gráfico lá ele tinha outras linhas, eu queria que você comentasse esse... Justamente, né? A linha verde é essa que eu comentei da sobra de recursos, né? Então vocês podem ver que no começo essa linha verde praticamente ela está ali no zero, porque a pessoa está crescendo na sua profissão, no seu empreendimento, e está numa fase normalmente de formação de família. Casa, tem que comprar um imóvel, nascem os filhos. Então isso faz com que a sobra de recursos seja pequena. Só que a partir de um certo momento começa a sobrar alguma coisa que algumas pessoas começam a investir. E isso faz com que a linha verde comece a crescer ali a partir dos 40 anos, por aí. Só que é importante citar aqui, Cido, que esse é um gráfico que fala de média, né? Então, na média, a partir dos 50 anos de idade, a renda do trabalho ela tende a cair. Mas, obviamente, a gente vê pessoas que vão até 60, 70 e a renda do trabalho não só se mantém, como às vezes cresce. Só que sempre falando de média e falando para a grande maioria dos empreendedores que nos assistem, boa parte das pessoas vai passar a sofrer, digamos assim, uma queda de renda do trabalho ali a partir dos 45, 50 anos. E o que é importante citar aqui, pensando no empreendedor, é que muitas vezes o empreendedor monta o seu negócio e ele começa a crescer, sendo um bom negócio, só que às vezes acontecem fatores que independem do empreendedor que podem fazer com que o negócio naufrague. Eu costumo citar muito o exemplo das locadoras de vídeo, né? Há 20 anos atrás tinha uma locadora de vídeo em cada esquina. E tinha a Blockbuster, que surgiu aqui como uma mega locadora multinacional. E hoje é difícil a gente encontrar uma locadora de vídeo, porque esse é um mercado que acabou porque a tecnologia sobrepujou a necessidade de locadoras. Então a mensagem importante para os empreendedores é, apesar de você ter um negócio que seja de sucesso, pense em alternativas, planos B, C, para o negócio e pense também com relação a de que forma que sua vida pessoal ela vai se manter de uma forma que seja até independente do sucesso ou não do seu negócio. Marcos, tem uma coisa que as pessoas falam, que é até uma teoria, alguns livros dos especialistas aí dessa área, ele diz que 10% de tudo que você ganha é seu para você guardar. É uma cultura. Eu acho que em outros países, Europa, Estados Unidos, as pessoas têm essa cultura de fazer a sua reserva. Aqui no Brasil, nós, além de não termos cultura de poupança, nós ainda gastamos o que ainda não ganhamos, né? Temos o hábito de gastar aquilo que nós ainda não ganhamos. E o empreendedor, muitas vezes, ele reinveste além de investir 200% de energia de trabalho, tudo que ele ganha, ele reinveste, né? Então, eu estou fazendo esta pergunta para que você comentasse um pouquinho a importância de poupar e se pudesse dar algumas dicas, né, para as pessoas que nos acompanham e que estão aí nesse mercado fantástico que é você empreender e ser dono aí do seu próprio negócio. Perfeito. Na verdade, com relação aos 10% que você comentou, esse percentual que a pessoa deve poupar
varia de acordo com a idade. Porque não tem mágica, né? Se a pessoa começa a poupar para seus objetivos futuros, para sua aposentadoria mais cedo, o esforço dela de poupança tem que ser menor, porque o tempo vai ajudar a fazer com que essa poupança que ela começou a fazer hoje se multiplique ao longo do tempo. Por outro lado, a pessoa que começa a poupar aos 50 anos, pensando em se aposentar aos 65 anos, sem dúvida vai ter que poupar uma boa parte do seu salário, da sua remuneração, porque tem pouco tempo até a sua aposentadoria. Então a primeira dica que eu dou sempre é, por mais que a pessoa ganhe mais ou ganhe menos, ou tire mais prolabore ou renda do seu empreendimento, poupe alguma coisa, que seja 10%, já é alguma coisa. Primeira coisa é começar a poupar. E no Brasil, em cima até do que o Cido comentou, existe efetivamente uma cultura muito forte de consumo. Então não está na tradição de vida das pessoas economizar dinheiro. Então normalmente o que as pessoas fazem? Recebe seu salário mensal, digamos assim, gasta e se sobrar, investe, poupa, economiza. Só que o certo não é esse, porque nessa dinâmica nunca vai sobrar, porque você vai gastar e tudo, não vai sobrar. O certo é você pensar, imaginar ou planejar quanto que você quer economizar mensalmente, se é 10%, 15%, receber o salário, já separa o que você vai economizar, coloca na poupança, no investimento e você vai gastar o resto ao longo do tempo, ao longo do mês. Então essa é a primeira dica importante. Outra dica muito importante, inclusive para a pessoa saber o quanto que ela pode buscar de economia mensal, é controlar as despesas. A grande maioria das pessoas não sabe quanto gasta mensalmente e menos ainda sabe de que forma que faz esses gastos mensalmente. Então, quando chega um momento que a pessoa precisa reduzir despesas por conta de uma troca de emprego ou de uma situação mais difícil de sua empresa, ela não sabe aonde vai cortar despesa. Se você tem as despesas registradas, digamos assim, ao longo dos últimos 3 meses, 6 meses, fica mais fácil você olhar e dizer, não, aqui eu posso cortar, aqui eu também posso cortar, e com isso eu vou conseguir economizar um pouco mais ao longo desse tempo. É muito interessante, né, você dizer isso, porque eu me recordo, no início da minha carreira, eu já sou empreendedor há mais de 15 anos, mas eu já fui assalariado. E era muito comum, né, sobrar mês no final do salário, né? E aí você tinha que se virar e dar um jeito até receber novamente. Quem trabalha por conta própria é diferente. Ele vai lá, precisou, ele vai lá e pega no caixa da empresa, ou ele vai lá e usa os recursos que tiver, usa o cartão, porque ele sabe que mistura um pouco a vida pessoal com a profissional, a parte de recursos. Então você está falando de controle financeiro, eu queria que você comentasse um pouquinho esse comportamento do empreendedor que mistura muito a sua vida pessoal com a da empresa, né, e como eventualmente ele deveria se comportar para melhorar isso e não ter problema no futuro. Perfeito, realmente isso também é muito comum, Cido. As pessoas têm essa noção, digamos que o caixa da empresa é o caixa não só da pessoa, como às vezes até da família. Conheço algumas empresas em que o caixa fomenta todas as necessidades de uma família com vários filhos, né? E tudo isso faz com que haja um descontrole. Primeiro, um descontrole de você não saber quanto é que efetivamente você consome pessoalmente, você ou sua família. E o segundo, descontrole de você não saber efetivamente o que é a necessidade da empresa e o que não é. E às vezes, por conta disso, quando aparece uma dificuldade na empresa, por conta de um gasto que é da pessoa física, a empresa vai se endividar e às vezes por uma questão pessoal e familiar, a empresa pode entrar numa rota de endividamento além do necessário e pode fazer até que uma empresa venha quebrar por conta disso. Então, tanto do ponto de vista empresarial quanto do ponto de vista pessoal, um planejamento estratégico financeiro é essencial. E você ter, mesmo que você tenha algumas despesas que entrem pela conta da empresa, se você souber efetivamente o que foi feito através da conta da empresa, isso tiver
contabilmente, entre aspas, separado, já dá uma noção para a pessoa do que é a vida de um, o que é a vida de outro. Diga. Um outro aspecto importante que eu acho que nós não podemos deixar de falar, eu já vi empreendedores que tinham uma vida abastada, ganhava dinheiro, viajava, tirava férias, 2 férias por ano, enfim, enquanto estava trabalhando. Mas o tempo passa, o mercado muda, a idade chega e por uma fatalidade da vida, esse empreendedor não pode mais continuar produzindo à frente dos negócios, ou simplesmente realmente precisa se aposentar, ou por idade, ou por os reveses que muitas vezes a vida nos impõe. E essas pessoas, ao se aposentarem, começam a empobrecer. E muitas vezes ficam frustrados, começam os problemas de família, briga de casal porque muda o padrão. Às vezes os filhos não foram educados para entender que as finanças mudam e para trabalhar e para ganhar o seu próprio dinheiro. É muito comum nós vermos isso. Marcos, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão de aposentadoria no Brasil e do empreendedor. Interessante, Cido. Inclusive, até para ajudar nossos espectadores, eu trouxe um outro slide aqui que mostra um pouco do cenário das pessoas aposentadas que a gente tem no Brasil hoje. Então, é um slide desenhado com dados do IBGE de 2010 que mostra o seguinte. Em 2010, tínhamos 24 milhões de pessoas aposentadas pelo INSS. Dessas 24 milhões de pessoas, apenas 1% delas, ou seja, ao redor de 240 mil pessoas, se consideravam independentes financeiramente naquele momento. 46% dependem de parentes e a outra metade, 25% tem que continuar trabalhando e outros, ao redor de 25%, dependem de caridade. Ou seja, se nós pensarmos no mundo dos empreendedores, que normalmente fazem sua contribuição com o INSS, dentro desses 24 milhões de pessoas aposentadas, sem dúvida deve haver alguns milhões que eram empreendedores. E a grande maioria deles, ainda depois na fase de aposentadoria, ou tem que continuar trabalhando. E quem não conhece um senhor de idade de 75, 80, 85 anos que ainda está trabalhando? Todos nós conhecemos, né? Ou depende de ajuda de família ou do próprio governo. Isso que você comentou também é muito importante, Cido. Nós também conhecemos muitas pessoas que trabalham muito, viajam muito, curtem muito a vida, gastam muito. Essas pessoas, parte delas, pelo menos, não é rica. Essas pessoas têm um alto padrão de vida. Porque quando você ganha muito e gasta muito, você tem um alto padrão de vida. A riqueza é medida não pelo que você gasta, mas por aquilo que você acumula de recursos, de bens. Então, uma mensagem importante para essas pessoas que têm um bom padrão de vida, que trabalham muito e têm uma remuneração boa, alta, é que pensem em economizar parte desses recursos, investir bem parte desses recursos, para que quando chegar no futuro, você resolver parar de trabalhar ou por algum motivo sua remuneração cair, você consiga manter seu padrão de vida sem precisar estar trabalhando, sem depender de governo, de amigos, de família ou de outras coisas. Você passa a ser, como a gente viu aqui no slide, independente financeiramente. Fantástico, né? É muito relevante isso que você está dizendo, Marcos, e nós já estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui, mas antes disso eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é o seu trabalho, como é que você tem ajudado empreendedores e famílias em geral se organizarem para sair dessa fase de gastador para investidor, né? Sem também ficar economizando o cafezinho, que às vezes a pessoa está em dificuldade, economiza o cafezinho, enquanto que se ela se planejar, ela certamente vai trilhar aí a sua carreira e rumo a um futuro mais tranquilo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre como as pessoas podem te encontrar para conhecerem melhor como você ajuda as pessoas nesse processo. Perfeito. Esse trabalho de planejamento financeiro é um trabalho
individual, por isso que é pessoal e familiar. Ele é composto inicialmente de duas conversas. Uma conversa inicial em que eu vou entender toda a dinâmica financeira, profissional da pessoa e da sua família. E mais do que isso, vou entender quais são os objetivos futuros dessa pessoa e dessa família. Ou seja, que idade que ela tem, se é casada, se tem filhos, quanto que é a remuneração e quanto é que é o gasto mensal, para entender primeiro se a pessoa tem algum tipo de sobra que é investida para esses objetivos futuros. E lembrando, todo mundo que tem objetivos futuros, que eu citei aqui, apartamento, aposentadoria, precisa economizar dinheiro para eles, porque se não economizar, não há mágica, né? Então vou entender os objetivos futuros para poder dimensionar para a pessoa e para a família quanto que ela precisa acumular ou de que forma que ela precisa investir para chegar nesses objetivos. E aí numa segunda conversa eu vou trazer tudo isso detalhado, todas essas informações que eu recebi, detalhadas para mostrar para ela de que forma que ela precisa investir seu dinheiro se já sobra ou como que ela precisa passar a economizar mais dinheiro para atingir seus objetivos futuros. Então o trabalho inicial é basicamente esse. E o interessante para mim e divertido é que, como eu falei no início, cada pessoa, cada família tem uma dinâmica de vida, um objetivo. Então cada pessoa vai exigir uma conversa diferente, uma solução diferente, um acompanhamento diferente. Eu trabalho na FS Advisors, que é uma empresa que já está há 15 anos no mercado, focada em planejamento financeiro pessoal. O site é o www.fs-advisors.com.br e o telefone é 3099-2594. Desculpe, 3044-2594. Ótimo. Bom, nós conversamos aqui com Marcos Matos, planejador financeiro. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela audiência. E é isso, pensem sobre isso, pensem sobre o futuro, empreender também é pensar no futuro. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.